Olá, Seekers, sejam bem-vindos ao Snitchcast. Aqui é o intro. Então, Seekers, eu espero que tenham gostado do último episódio. Foi um episódio com bastante conteúdo, não é? Falamos sobre as escolas de magia ao longo do globo. Espero que efetivamente tenham gostado. É um episódio que me deu muito, mesmo muito prazer em fazer e aprendi imensas coisas novas que desconhecia de todo do mundo mágico, e isto é o que é bom neste podcast, pelo menos para mim e também para vocês. Eu consigo partilhar com vocês o conhecimento que adquiri e eu próprio também fico a gostar ainda mais deste mundo da J.K. Rowling. Neste caso aqui, o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do normal, e eu estou a fazer isto sem script nenhum, sem guião, sem nada. Porquê? Porque quero falar com vocês em modo um pouco freestyle, vamos assim dizer, e bater aqui um pouco de ideias, vamos assim dizer, sobre as notícias mais recentes do mundo mágico, neste caso aqui a série que possivelmente poderão desenvolver entre a HBO Max e a Warner. A notícia foi anunciada há coisa de uma semana, mais ou menos, pelo Twitter, por vários também meios de comunicação bastante fiáveis, por isso desta vez eu assumo que não seja algo com alguma dúvida. Nós ao longo dos anos temos tido bastantes anúncios de coisas que eram fake news, como por exemplo um filme da Criança Amaldiçoada, que a J.K. Rowling entretanto até veio desmentir que não passaria para o grande ecrã, seria apenas e só uma peça de teatro, até porque eu acho que a maior parte dos fãs de Harry Potter não consideram Harry Potter e a Criança Amaldiçoada como como uma das histórias que esteja dentro do mundo de Harry Potter, porque existem vários elos que fazem mais ligações, vamos assim dizer, e traz erros à história que a J.K. Rowling escreveu durante os livros de Harry Potter, e com isso acho que nós já estamos um pouco saturados de fake news, e ainda bem que esta notícia que foi lançada tem fundo de verdade nesse sentido. Esta questão até, e esta possibilidade já tinha sido discutida até numa live que eu tinha feito, neste caso aqui, foi há coisa de... neste caso foi no início do mês, foi no dia 1 de janeiro que fiz a primeira Snitch Live, e em conversa com o Sérgio, que era neste caso aqui um dos donos do canal Plataforma 9 e 3/4, discutimos essa situação, e eu até lhe tinha dito que poderia haver neste caso aqui uma série de Harry Potter. Futuramente, não saberia que já teríamos esta, entre aspas, confirmação do início de trabalho, não é? Mas já tínhamos falado sobre isso, porque já havia rumores que, neste caso, a Warner estaria a passar todos os direitos televisivos sobre a saga de Harry Potter para a HBO, que faz parte da mesma network, e isso estaria a ser negociado com a NBC, porque a NBC na América é detentora dos direitos de Harry Potter, salvo erro, ainda tem mais 4 anos de contrato nesse sentido, e estaria a tentar, vamos assim considerar, reduzir esse tempo para depois conseguir vender um novo conteúdo, não é? Com um novo preço. Não faria muito sentido, até a nível económico, a Warner fazer esta série sobre o mundo de Harry Potter, seja o tema que for, mas não faria muito sentido a nível económico não ter um preço novo para vender esses direitos para a distribuição. E neste caso aqui, se a Warner atualmente tem na network a HBO, e a HBO é uma plataforma mundialmente conhecida, fazer por essa mesma plataforma a distribuição desses conteúdos, e assim ter um rendimento interno, em vez de estar a receber sobre outro tipo de empresas os direitos televisivos, que depois podem ter questões contratuais, como esta, por exemplo, que os impeçam de fazer mais e mais conteúdo sobre Harry Potter. Neste caso aqui, o tema de hoje em concreto é falar sobre
sobre esta mesma questão. Neste caso aqui eu vou falando de alguns temas que acho que possam vir a ser temas da série e temas que também já foram sugeridos e levantados por fãs e que eu se calhar não concordo tanto ou que não gostaria de ver, e vou partilhar essas ideias com vocês. Neste caso aqui eu adoraria que os dois tópicos que pudessem entrar aqui à baila para uma nova série com uma nova história, por exemplo, os fundadores de Hogwarts, eu adorava que houvesse uma série sobre isso, onde pudéssemos aprofundar todas as histórias da Rowena Ravenclaw, da Helga Hufflepuff, do Salazar Slytherin, do Godric Gryffindor, e pudéssemos conhecer a personagem em si, ganharíamos ali um novo mundo, porque estaríamos a conhecer de longe uma história, por exemplo, de Godric Gryffindor e de, por exemplo, Salazar Slytherin, que nós não conhecemos, e também da Helga, por exemplo, nós da Helga conhecemos extremamente pouco, vamos assim considerar, em comparação com os outros três, que conhecemos mais um pouquinho da sua história pré-Hogwarts, e muito mais de como é que Hogwarts efetivamente foi fundada, os episódios, por exemplo, de como é que a Rowena teve aquele sonho para conseguir ter as ideias e também ter a referência ao local onde iria ser construída a escola. Era uma série que eu achava muito engraçada e muito interessante, e eu sei que há muito fã de Harry Potter que pede essa mesma temática na série, e acho que poderia ser, a meu ver, um conteúdo bastante rentável e bastante interessante para nós. O outro tema que também acharia muito engraçado de termos aqui, se calhar numa minissérie, porque acho que não daria tanto conteúdo, vamos assim considerar, que seria, por exemplo, os Marauders, a história do James, a história do Remus, a história do Peter Pettigrew, a história do Sirius, um bocadinho dos backgrounds que conhecemos um pouco, mas que não é aquela imersão sobre a história dessas 4 personagens. Visto, por exemplo, nós de James, pouco ou nada conhecemos do seu passado, muito sobre James era relatado por outras pessoas, nós raramente vemos o James em ação na história, mas também é normal, o James é uma personagem que tinha falecido logo no início da história, e nós conhecemos pouco dentro desse sentido. E achava que era um conteúdo muito... Como eu digo, a minha personagem preferida sempre foi o Sirius, e acho que vai continuar a ser. Acho que não vai haver nenhuma personagem que entre nesta luta, vamos assim dizer, para mim. Mas era uma questão que eu adorava de ver toda a convivência da família Black, gostava de ver os pais do Sirius, da forma como eles tinham aquele preconceito e as atitudes deles. Iríamos também conhecer um pouco de Regulus, o irmão de Sirius, que nós também conhecemos pouco dentro da história de Harry Potter. E também, por exemplo, Peter Pettigrew, as suas referências, a sua família. Nós não conhecemos nada desse outro mundo, e era um conteúdo muito engraçado. Acho que não iria ter grande seguimento, iria ser uma série isolada, não é? A contar aquela história. Não acharia que teria muitos episódios, mas a J.K. Rowling, se estiver envolvida, e vai estar certamente envolvida no processo criativo e de escrita desta mesma narrativa, terá certamente um know-how muito grande de como é que a série e quais é que seriam as histórias que iriam englobar nessa mesma série. Um tema que muita gente pede e eu não sou muito a favor, vamos assim considerar, seria, por exemplo, uma história pós a Guerra de Hogwarts, neste caso a Batalha de Hogwarts, um ambiente em que pudéssemos ver os filhos e neste caso a descendência de Harry, de Hermione com o Ron, e depois também, neste caso, o Draco, que teria o Scorpius como filho. Eu não acharia muito engraçado, porque aí estaríamos a entrar num tema, como eu falei há pouco, da criança amaldiçoada, ou iríamos ter um cruzamento ali de histórias, vamos assim dizer, e acho que não seria uma história muito viável eles fazerem por já haver a criança amaldiçoada, e a partir desse momento estariam a tirar a credibilidade, vamos assim dizer, à série. Não, peço desculpa, ao livro da criança amaldiçoada, visto que a J.K. Rowling colocou o seu nome lá e indica que será uma história dentro dos livros de Harry Potter.
Mas, atenção, nós também não sabemos, e a J.K. Rowling tem muito essa situação de tornar o impensável, vamos assim considerar, numa situação que terá um contorno bastante bom nesse sentido. Um tema que eu gostava também bastante que fosse abordado, e aí sim eu daria muito valor, que é a história da primeira guerra, não é? Da Primeira Guerra Bruxa, onde vemos o Voldemort e a criar o seu império, a começar a criar terror e medo nas pessoas. Eu gostaria muito de ver esse ambiente criado por Tom Riddle, porque sim, eu cá não lhe chamo Lord Voldemort, chamo-lhe Tom Riddle, porque ele chama-se Tom Riddle. Gostaria mesmo de ver essa história a ser contada e narrada pela J.K., porque ela é a pessoa que mais know-how tem de todo este mundo, está tudo dentro da cabeça dela. Ela inclusive tem e diz que tem mesmo informações que tem tudo a ponto sobre certos pontos ou certos factos que ela não passa para fora para criar dúvida mesmo e para fazer com que os leitores e os fãs de toda a saga se questionem e que criem teorias e façam especulações. E ela tem muito mais para além daquilo que ela mostra e que ela expõe e que ela publica. Ela tem muito mais. Eu acho que uma história sobre a Primeira Guerra Bruxa, onde nós vemos a ascensão do Voldemort, a criação da Ordem da Fênix, com aquele line-up que nós vemos do Sirius, do Peter Pettigrew, do Dumbledore, do James, da Lily, dos pais do Neville, e entre outros. Ia ser incrível vermos toda essa série, porque eu acho que até seria uma série emocionante, porque iríamos ver efetivamente a Primeira Guerra Bruxa, tudo aquilo que antecedeu e que gerou toda a história de Harry Potter. Ia ser um prelúdio, vamos assim considerar, de toda a história que nós já vimos. Acho que seria um tema também muito, mesmo muito bom, de continuação, ou neste caso aqui de um assunto para a série. Equacionam também fazer uma série sobre a história de vida do Dumbledore, e eu gostaria que houvesse, não digo que não, mas eu acho que esse tema já está a ser abordado em Fantastic Beasts, com toda esta situação agora do Aurelius Dumbledore e bastantes teorias que circulam por essa internet fora, colocarem o Aurelius Dumbledore como uma tentativa que o Dumbledore fez vamos considerar o Credence derivado da Pedra Filosofal. É uma das teorias que até hoje mais me intriga, e sou muito sincero com vocês, eu vou trazê-la para um episódio do podcast, mas terá que ser um episódio extremamente bem conseguido, porque é uma teoria ousada e também bastante, como é que eu ia de considerar isto? Bastante extensa, não é? E também com bastantes detalhes, que iria ter muitos contornos, e terá que ser um episódio com bastante rigor, porque falhando um facto, trará algum tipo de dúvida ou questionamento para quem está a ouvir, não é? Mas essa teoria vai efetivamente ser um episódio do nosso podcast. Já que falamos em Fantastic Beasts, estão a haver leaks, vamos assim considerar, de imagens vamos considerar dos cenários, de certas ruas, já vi pelo menos vamos dizer, de bairros assim, não é? Com as ruas e os prédios, não é? Tudo isto em esquema de cenário, não é? Já vi também um cenário mais natural, com uma lagoa e também uma cascata. Por isso estão a sair bastantes leaks dos cenários, dos possíveis cenários que Fantastic Beasts 3, que nós não sabemos o nome, vai ter. Pelo menos, pelo que eu entendi, a única confirmação que temos de local será o Brasil. Teremos algumas cenas supostamente no Rio de Janeiro. Depois também dizem que será envolvido também um país asiático. Eu pressuponho que seja, digo eu, o país, se calhar, ou da China ou do Japão. No Japão nós temos uma escola de magia, que é a Mahoto Koro, e supostamente na Alemanha
É assim, na Alemanha eu até posso considerar que possa se calhar até ter alguma referência a Durmstrang. Porquê? Porque o Gellert foi estudante de Durmstrang. Não se conhece ao certo a localização de Durmstrang, mas poderá ser esta a confirmação que Durmstrang se localizará na Alemanha. E isso já nos daria dados novos, por exemplo, às escolas que temos conhecidas, e que poderíamos então definir um local para a escola de Durmstrang. E com isso também temos mais informações, porque sim, a meu ver, Fantastic Beasts é uma continuação de todo o mundo. Não é uma continuação a nível de história cronologicamente, mas é uma continuação de conhecimento sobre todo o mundo que envolve Harry Potter, não é? Que J.K. Rowling criou com a saga de Harry Potter, mas que para mim é um mundo muito maior do que 7 livros que existiram e 8 filmes. Porque nós conhecemos nos livros muitas personagens, muitos locais e também outras escolas, e isto tudo foi num curto espaço e também num curto conteúdo, vamos assim considerar, de informações que nós temos. Nós conhecemos a Bombotó, conhecemos Durmstrang, mas pouco conhecemos das histórias que existiam lá. Nós, por exemplo, passamos se pensarem comigo, não é? Passamos na América no primeiro e neste caso aqui temos acesso a Ilvermorny. Fomos à França, teríamos acesso a Boboton. Supostamente Brasil, Castelo Bruxo. Alemanha, se tudo correr bem, não é? E se for o caso, espero que esteja correto, Durmstrang. E depois temos o Japão, que temos Mahoto Koro. Se calhar, isto sou eu a especular um pouco sobre isto, se calhar todos os filmes de Fantastic Beasts vão abordar uma das escolas que a J.K. Rowling teria criado. Supostamente existe uma escola russa, que eu não sei, isto é, existe muito pouca informação sobre essa escola russa, e também não é certo que ela possa existir, pelo menos pelo que eu já analisei, que também poderá entrar num dos filmes futuros de Fantastic Beasts. É uma boa teoria, podemos, com Fantastic Beasts, termos uma história que será sempre da trama do Gellert com o Albus, não é? Com o Newt Scamander à mistura, não é? Depois com a Queenie e com a Tina e o Jacob, não é? Como os 4 principais, vamos assim dizer. E conhecemos assim um pouco também de todas as escolas que existem de feitiçaria espalhadas pelo globo. É um second plan muito interessante da parte de quem está a criar o conteúdo, que neste caso é J.K. Rowling e mais, não é? Mas é muito engraçado nesse sentido. Nós estamos a conhecer um pouco de todos os países onde existe efetivamente uma escola que a J.K. Rowling, neste caso, criou. Acho que é um prisma de leitura de tudo aquilo que são os filmes e a série, não é? Que poderemos também apercebermos disso. Eu espero que aconteça, porque aí teria ponto assente que eu estaria a pensar bem, não é? E que estou numa boa linha de raciocínio. Continuando agora um bocadinho com a situação da série em si. Eu já vi notícias a tentar descredibilizar a notícia que saiu pela parte de certos jornais, vamos assim considerar. Jornais não, jornalistas, assim é que é. E sei que há muita gente que já diz, afinal era mentira e não sei o quê. É assim, eu, pelo menos, isto vem também em conversação com outras pessoas, amigos e criadores de conteúdo sobre a saga, muitos de nós partilhamos da mesma opinião, que será mesmo uma situação que a HBO diz que nega essa mesma série, ou a possibilidade de haver essa mesma série, mas eu acho que isso será mesmo uma manobra de diversão para que as pessoas tirem o foco da possibilidade de haver esta série, e que quando efetivamente haja uma confirmação mesmo, e que haja um anúncio dessa mesma série, haja um hype absurdo sobre essa série. Porque imaginem estarmos todos agora em 2021 a criar hype sobre uma série que possivelmente só poderá sair em 2024, 25 ou 26. É muito tempo de espera, e eles descredibilizando já
essa notícia, teriam as situações apaziguadas e mais perto da data teriam então um novo hype porque as pessoas renasceram das cinzas, não é? A sua esperança renasceu das cinzas, como as fênixes, e ficariam, neste caso aqui, fantástico, temos uma nova série de Harry Potter, uau, 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 ninguém previa isto, ou neste caso aqui, tinham dito que não e afinal sim, vocês são os maiores, pronto, e há de criar, não é, toda essa situação, porque um dos meus grandes argumentos neste sentido, em que eu digo que a HBO, ao ter feito, ou supostamente ter feito esse mesmo disclaimer, que não estava a ser criado nenhuma série, ou não estavam a pensar a criar nenhuma série, que eu não acho que seja verdade, eu faço a questão a toda a gente: se a HBO ou a Warner estão a dizer que não estão a fazer, durante anos e anos, peraí, vamos colocar a situação noutro prisma, peço desculpa. Neste caso aqui, se durante anos e anos estivemos a ser confrontados com fake news sobre um possível filme da criançada amaldiçoada, e atenção, quando eu digo criança amaldiçoada, eu já devo ter visto uns 30, para cima de 30 posters a dizer dezembro de 2020 ou dezembro de 2019 estreia Cursed Childs. E eu, se não fosse uma pessoa tão atenta ao mundo mágico, percebes? Se eu fosse uma pessoa que não vivesse tanto dentro deste mundo, se calhar eu não tivesse tanto tempo para estar informado sobre este tema, se calhar dizia: ei, que bom, olha, já viste, lançaram aquilo. E se calhar estaria aqui a espalhar uma fake news que não era verdade. Mas se repararem, nem a Warner, nem a HBO, neste caso a HBO na altura não poderia fazer parte do tema, mas pronto, a Warner nunca veio a público, neste caso, tirar o crédito dessa mesma notícia. Porquê? E agora veio. Porque que Cursed Childs em filme não era motivo para dizerem: olha, afinal nós não vamos fazer nenhum filme sobre Cursed Childs, não venham com ideias porque isso não acontece. Mas agora, quando é lançado de uma fonte bastante fidedigna, e muitos dos influenciadores de Harry Potter e de séries e de conteúdo audiovisual e cinematográfico fazem a popularização desse mesmo leak e dessa mesma notícia, já há empresas como a Warner e como a HBO a virem dar disclaimer que afinal não vão fazer nada, que não passa tudo de uma fake news. É um pouco estranho, não é? Pelo menos a meu ver é um pouco estranho a ver essa atitude por parte da Warner. Eu acho que isso só os tornou ainda mais... como é que eu ia te explicar isto? Isso só fez com que eles dessem ainda mais valor à notícia que saiu. Porque se fosse uma coisa que realmente não fosse verdade, fariam o que fizeram durante anos com o Cursed Childs. Ignoravam. Mas não o fizeram. Por isso, e só por isso eu dou mais valor. Não estou ainda 100% convencido. Estou ali nos 90%, assim dizer, tenho 10% que já vem de uma mágoa antiga de possibilidades não é, de filmes e por aí fora que não saíram, não é? E neste caso a Warner está a concretizar novamente a mesma situação com datas para sair o Fantastic Beasts. Era suposto sair este ano, mas pronto, por motivos da pandemia não saiu. Irá sair supostamente no verão do próximo ano. E espero muito bem que cumpram com essa data, porque sejamos muito sinceros, já estamos já há demasiado tempo à seca, vamos assim dizer, de conteúdos de Harry Potter. Neste caso estamos a falar de Fantastic Beasts, que a meu ver há muitos fãs que não gostam de Fantastic Beasts, não é de Magical Me. Mas eu gosto bastante, gosto porque traz-nos novamente o mundo mágico sem a necessidade de haver a referência à saga de Harry Potter, e é um mundo novo. Temos bastantes referências, isto é, temos referências a Dumbledore e a outro tipo de personagens, mas não usa a personagem Harry Potter, que é a protagonista da saga, para conseguir ter conteúdo. Estamos a falar que é uma série que é independente do trio, vamos assim considerar, e que tem uma grande história por detrás. Agora, eles não estão a ter o sucesso que eles pretenderiam a nível de bilheteira. Se calhar não, mas também é o que eu digo, Fantastic Beasts não é Harry Potter. E Harry Potter viveu muito num hype de uma geração
que pronto, não era tão digital, tinha um consumo muito mais ávido dos livros, apesar de que agora a popularização das coisas deveria ser maior e se calhar o negócio também poderia aumentar nesse sentido, mas não é o caso. E também a história em si não tem grande não é uma ligação, não tem grande semelhança à história do Harry. O Harry é uma história do miúdo que cresceu connosco, basicamente. E ali a história de Fantastic Beasts não é muito dentro dessa trama, não é? Dessa linha de pensamento. Mas, a meu ver, é uma história que igualmente é incrível porque está a descrever tudo aquilo que o Dumbledore e o Grindelwald passaram na altura e uma possível nova teoria, vamos assim dizer, sobre a questão do Aurelius Dumbledore. O que eu acho bastante bom para a comunidade, que não é? Vive muito deste tipo de teorias e a J.K. Rowling sabe muito bem fazer com que os fãs façam as suas teorias. Pronto, eu vou deixando por aqui o episódio de hoje. Eu espero que já... Espero não. Eu já me percebi que já me alonguei se calhar um bocadinho demais. Já vamos aqui com quase... vamos com quase aqui 25 minutos de episódio. Isto foi só eu a falar sobre este tema assim um pouco em freestyle, não é? Eu peço desculpa se notam muitas tipo isto que estão a ver agora do e por aí fora, mas isto é tudo pensado na hora, eu não tinha script nenhum, gosto de falar deste tipo de temas sem script, sem guiões, falar mesmo por dentro, espalhar bem as minhas ideias e também à medida que elas vão surgindo aqui na cabeça, eu vou lançando e também partilho com vocês. Não se esqueçam, agora em jeito de término deste episódio, não se esqueçam de nos seguir no Instagram, em snitch.cast. Se estás a ouvir este episódio logo quando sai às 18 no sábado, não te esqueças que temos uma live às 21 horas a discutir este mesmo tema. Alguns temas que eu coloquei aqui vão ser discutidos também na live, na Snitch Live de sábado, neste caso dia 30 às 21 horas. Vamos ter 5 convidados: as herdeiras de Hogwarts, da Magical Me a Joana, o Rodrigo pelo Pottergraphy 24, o Tiago pelo Profeta de Hogwarts e também o Sérgio, do Sérgio Valhote 06, do canal Sérgio Assiste e antigo dono também da plataforma 9 e 3/4. Da minha parte é tudo. Não se esqueçam também de nos seguir já agora. Isto é muito importante eu dizer isto porque, não é? Não se esqueçam, porque isto é... Espera aí, Miguel. Não esqueças o que é que vais dizer. Mas isto aqui é publicidade. Se eu não fizer publicidade no meu próprio plano, não vou fazer para o canal dos outros, não é? Então vamos lá. Neste caso aqui não te esqueças, Instagram snitch.cast, acompanha lá tudo aquilo que vai saindo aqui no podcast, participa em quizzes, eu faço lá caixa de sugestões para temas, para nos fazerem perguntas, muitas coisas, também tens lives e eu pretendo fazer pelo menos uma live por mês a falar sobre os diversos temas. Se tiver algum tema mais, vamos colocar por exemplo esta semana, eu vou fazer outra live, fiz uma live a semana anterior e vou fazer uma live esta semana, porque saiu este assunto aqui da série da HBO Max e nós temos que discutir isso. O nosso público pede que nós portugueses, nossa comunidade portuguesa, discuta o assunto e que dê a sua opinião e que faça esta comunidade de Harry Potter em Portugal ficar mais emergente e conseguirmos melhores coisas. Neste caso aqui, como eu disse, não te esqueças de seguir no Instagram, snitch.cast. Acho que já repeti o Instagram 4 vezes, por isso se tu não seguires, eu não sei o que é que andas a fazer. Não te esqueças também de subscrever ao nosso canal no YouTube, em Snitchcast, ok? Quando aviso o episódio, não te esqueças de deixar like e comenta o que é que achaste, dá sugestões, partilha também a tua opinião sobre este mesmo assunto. Se nos estás a ouvir pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, vai sair um post no Instagram na hora que sai o podcast, às 18 horas. Temos lá um post sempre referente a cada um dos episódios. Passa por lá, comenta, dá a tua opinião se estiveres a ouvir pelo Spotify ou pelo Apple Podcast e diz-me lá também que teorias é que gostavas que eu abordasse aqui. Eu já falei aqui de uma que muito provavelmente vou trazer aqui ao podcast e dá-me também a tua opinião e a tua sugestão de qual será o tema que pretendes ou que queiras ver na série. Faz esse mesmo comentário na nossa live no sábado, no dia 30, e se quiseres também, Seeker, e desde já deixo o convite a participar também na live. Se pretendes falar um pouco comigo também, eu vou deixar aberta essa opção para algum Seeker que queira partilhar comigo alguns minutos do seu dia e
falar também um bocadinho comigo sobre o tema da série, dar a tua opinião e o teu palpite de qual será o tema, e também termos assim uma live também mais dinâmica, e não te esqueças de também interagir connosco nos comentários e no chat durante a live. Pronto, o Miguel já fez a sua promoção e espero que tenham gostado. Espero também e digam-me já se gostaram deste registro, porque se gostarem eu até posso fazer mais episódios deste género, que sinceramente gostei muito de eu fazer. Pronto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado e já sabem, como não deixa de ser usual neste podcast, não sejam locards. Usem máscara. Nox.